Bom, gente, hoje então a gente vai falar sobre o curso, né, o Foucault do Deleuze, que é justamente o curso que eu estou ministrando agora, né, nesse período, vai começar dia 14, agora no sábado, 3 horas da tarde. E aí, justamente, quando eu fui montar o curso, eu vi que era muita coisa para falar, né? Só o livro ele já tomaria muito mais do que 4 aulas, né, que é o tempo do curso. Então, eu decidi fazer essa aula também aberta, né, para as pessoas, para falar um pouco sobre esse livro, né, do Deleuze, que se chama Foucault. E essa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como o Deleuze pensou a escrita desse livro em algumas entrevistas. Então, eu selecionei algumas entrevistas que estão no Conversações e também o livro de material de apoio que eu tinha dado para o pessoal do curso, que é esse livro aqui chamado Gilles Deleuze e Félix Guattari, Biografia Cruzada, do François Dosse. Então, tem esse livro que é bem interessante, que ele vai falar sobre Deleuze e Foucault, uma amizade filosófica. Então, começando um pouco sobre esse livro e sobre as entrevistas, por que, né, fazer um curso sobre o Foucault do Deleuze, por que aprofundar nessa perspectiva? Eu acho que, para quem estuda Foucault, né, nas suas pesquisas, é interessante pensar que existem várias perspectivas de leituras do trabalho de Foucault, de apropriações do trabalho de Foucault, e acho que talvez um dos grandes nomes que escreve um livro chamado Foucault e que é lido bastante, né, é o próprio Deleuze. Então, o modo como o Deleuze está escrevendo e falando sobre esse Foucault, eu acho que é interessante para que a gente possa perceber de que modo ele está se apropriando dos textos, de todo o material, né, produzido pelo Foucault. Esse livro ele foi escrito, né, publicado 2 anos depois da morte do Foucault. As aulas, né, do Collège de France, nem todas estavam publicadas, então o Deleuze ele não conhecia as últimas publicações, principalmente das décadas de 80. O Deleuze não assistiu todos os cursos do Foucault, mas alguns ele assistiu, mas ele não tinha, então, esse material das aulas do Foucault que foram depois publicadas, né? E a gente está vendo que tem materiais surgindo, né, ainda do Foucault, muitas coisas ainda estão sendo publicadas, a própria História da Sexualidade 4, ela foi publicada recentemente, né, traduzida também para o português recentemente, então tem muita coisa ainda aparecendo do Foucault, sendo transcrita, né, sendo colocado, então, para que a gente possa ter acesso. E isso é uma coisa interessante porque o próprio Frederic Gros, que é uma pessoa também que escreve muito sobre Foucault, né? Ele vai dizer, olha, é impressionante que o Deleuze tenha dito o que ele disse nesse livro, tendo em vista que ele não chegou a ler as últimas obras publicadas, né? Os cursos do Foucault, eles não estavam publicados no período em que o Deleuze escreveu. Então, assim, a gente vai ver nessa aula um pouco dessa relação entre Foucault e Deleuze, entre semelhanças e também, né, diferenças, e o modo como o próprio Deleuze diz que escreve esse livro, né? Ele fala que escreve esse livro por uma necessidade também. Então, é como se o Deleuze tivesse essa vontade também, que ele diz, de colocar essa lógica do pensamento, né? Então, tendo em vista as diferenças e movimentos que o Foucault faz durante a sua escrita, o Deleuze diz que tenta, então, nesse livro, tentar entender um pouco essa lógica do pensamento Foucaultiano, um pouco do que o Foucault traz de novidade e do que é importante de que seja levado à frente. Então, tudo isso está nesse texto, né? Está nesse livro do Deleuze. Bom, então, sobre as questões de semelhanças, né? Nesse livro do François Dosse, o François Dosse vai aproximar, principalmente, a ideia de que Foucault e Deleuze se libertam de uma filosofia da história no sentido de uma teleologia hegeliana marxista, para dar lugar a uma filosofia do acontecimento. E aí essa filosofia do acontecimento que vai focar nessas disrupturas
nesses movimentos da história, da ideia, né, desse acontecimento como a emergência do inesperado, né, por que surge aquilo naquele lugar, quais são as condições de possibilidades da emergência do hospício, da prisão, da revolução. Então, é focar nessa história da descontinuidade, né, a história do acontecimento, e não pensar numa ideia de teleologia, né, saindo de uma perspectiva hegeliana marxista. E aí uma citação também falando assim, o Deleuze produz um Foucault que aumenta as possibilidades do pensamento. Então, o modo como o Deleuze vai produzir esse Foucault, e a gente vai ver que isso é uma das críticas, né, que se faz a leitura do Deleuze sobre Foucault, é também o modo como ele vai pensar o vitalismo. Né? Então, o vitalismo é um modo, né, de você também interpretar um texto de um autor, tendo em vista o que o Deleuze vai chamar desse otimismo, né? Bom, as semelhanças ainda, nas conversações, o próprio Deleuze vai dizer, né, que não possuímos o gosto pelas abstrações, o uno, o todo, a razão, o sujeito, e isso coloca o Foucault e o Deleuze dentro de uma outra perspectiva filosófica, que não é a perspectiva da filosofia essencialista, a filosofia que está em busca da verdade. Então, tem essa perspectiva que é uma perspectiva da filosofia do devir, do movimento, que não busca essa verdade universal, que se alinha muito mais a uma filosofia nietzschiana, né? Uma filosofia que está, vamos dizer, do outro lado. Nossa tarefa era analisar estados mistos, agenciamentos, aquilo que Foucault chamava de dispositivo. Então, a ideia de dispositivo também é uma ideia que o Deleuze vai chamar a atenção, vai dizer, olha, como é interessante essa perspectiva do dispositivo. Como é que o Foucault elabora o seu próprio corpus filosófico e ele vai construindo a partir de vários elementos que ele vai elencando para construir essa perspectiva do dispositivo. Como, por exemplo, o dispositivo da sexualidade, né? Como é que ele vai construindo e dialogando com várias fontes históricas para construir essa perspectiva do dispositivo. E isso é interessante porque cada um daqui deve estar pesquisando alguma coisa específica e como é que você vai poder construir a partir do seu corpus, montar o seu corpus de fontes e analisar a partir de uma perspectiva Foucaultiana como é que você está construindo, então, a sua argumentação tendo em vista esse conceito, né, de dispositivo. Então, o dispositivo é um modo, né, de analisar que o Foucault trabalha bastante. A filosofia como dermatologia geral ou arte das superfícies. Então, a gente vai ver que não tem esse dualismo de encontrar a verdade essencial, é entender justamente essa luta das aparências, né? Aquilo que está, de fato, exposto. E justamente essa análise, né, do que podemos diagnosticar, tendo em vista que não é uma filosofia que vai ser uma filosofia, né, essencialista, nem nada do tipo, mas é uma filosofia que se coloca na imanência, entendendo os jogos de relações, de forças, de saberes e poderes. Então, o método de Foucault sempre se contrapôs aos métodos da interpretação. Jamais interprete, experimente. Então, a gente tem uma perspectiva Foucaultiana bastante, que é justamente essa ideia da filosofia enquanto um exercício de reflexão, um exercício de pensar, um exercício de mudar aquilo que você pensava anteriormente. O modo como Foucault vai trabalhar, tanto que em alguns momentos ele vai dizer, olha, o que eu fiz muitas vezes foram ficções no sentido de experimentos que ele faz a partir de análises que ele, vamos dizer, cada trabalho é uma experiência que você aprende com aquelas fontes que você entra em contato. Bom, e aí as diferenças, né? As diferenças que a gente pode dizer do modo como o Deleuze está vendo o Foucault é justamente uma crítica que se faz bastante a esse vitalismo deleuziano, né? O Deleuze quer encontrar esse lado positivo, esse lado criador, e muitas vezes a filosofia Foucaultiana, ela bebe num neocantismo. Então, o Foucault, quando vai falar sobre o trabalho dele, o trabalho de diagnosticar, isso está relacionado com o que é o esclarecimento do Kant, com a perspectiva kantiana de produzir um diagnóstico do que somos. E o Foucault dialoga bastante com Kant nessa perspectiva do diagnóstico.
Então, ao mesmo tempo em que o Deleuze quer olhar ali uma saída, um vitalismo, né, e a gente vai ver citações do Foucault, do Deleuze falando sobre isso, e o próprio Deleuze vai admitir que muitas vezes o objetivo dele era muito diferente dos objetivos do Foucault. E principalmente, acredito eu, nessa ideia de que o Foucault tinha muito mais de diagnosticar, enquanto que o Deleuze tem uma perspectiva muito mais de proposições, né, de criações de uma filosofia que pense em algo, né, diferente, para a produção do diferente. E o Deleuze vai se aproximar muitas vezes do trabalho do Foucault, colocando essa perspectiva no próprio Foucault. Então, acho que isso é interessante ver o modo como o Deleuze está se apropriando do pensamento do Foucault. E aí, citando, então, né, o François Dossi, ele vai dizer, sem dúvida, o modo de posicionamento de Foucault e de Deleuze em face à história é muito diferente. Como Deleuze afirma sem ambiguidade em 1988, sempre gostamos, Félix e Deleuze, de uma história universal que ele detestava. Então, Foucault sempre se distanciou dessas histórias universais, ele sempre procurou focar no singular, focar em alguns acontecimentos, que ele pudesse, então, reconstruir esses acontecimentos, né? Experimentar esses acontecimentos, produzir uma narrativa sobre esses acontecimentos, tendo muitas vezes em vista um posicionamento contrário às histórias universais. Então, não partir de posicionamentos universais. Bom, uma outra coisa que está nesse texto também é o posicionamento do Foucault em relação ao prefácio do livro do Antiédipo, né, que o Foucault escreve, chamado Por uma Vida Não Fascista, e que, segundo, né, o Donzelet, esse prefácio não traduziria o verdadeiro sentimento de Foucault quanto ao livro do seu amigo, no caso, né, o Deleuze e Guattari. Foucault não gostou do Antiédipo, e ele me disse várias vezes. Então, tem essa relação, muitas vezes, né, amistosa e conflitiva entre Deleuze e o Guattari. Nessa questão do Antiédipo, muitas vezes também pela questão de que o Foucault vai escrever a história da sexualidade, falando sobre o modo como a sociedade contemporânea, né, fala bastante sobre a sexualidade, de que isso não é uma libertação, né? Pelo contrário, quanto mais você fala, mais você normatiza. E aí isso coloca ele numa posição divergente em relação ao próprio Deleuze. Bom, e aí, olhando as conversações, né, olhando as entrevistas que o Deleuze dá sobre o Foucault, sobre esse livro, né, e sobre o próprio Foucault, ele vai dizer que se aproximou bastante do Foucault justamente no período da formação do GIP, né, que é esse grupo de informações das prisões que o Deleuze, que o Foucault vai criar, né, também junto com Daniel Defer e com outros, né, pensadores, para justamente dar voz aos presos, para que eles possam falar sobre a sua própria condição, a sua própria vida dentro das prisões. Então, o que o Deleuze chama a atenção, que o Foucault o faz pensar e refletir, é sobre essa indignidade de falar pelos outros, né? Da gente que não está naquela posição, que não é o preso, da gente poder falar sobre aquele estado. Então, o Foucault, ele vai ser alguém que, de fato, chama bastante atenção para isso, né? Sobre como, por exemplo, o discurso médico, o médico vai falar em prol do paciente, o paciente vai ficar sem voz, como vai surgir peritos, advogados, juristas que vão falar em nome dos presos e os presos vão ficando sem voz. Então, como existem essas relações de saberes e poderes em que se estabelece que um vai falar em nome do outro. E essa hierarquização e diferenciação entre as pessoas. Então, o preso, por ele estar preso, ele perde o direito de poder falar em nome próprio. Então, assim, qual esse papel também do intelectual? Ele vai sair, então, desse intelectual que fala, né? O Foucault vai dizer, né, que o intelectual deixou de ser universal para tornar-se específico. Não fala mais em nome de valores universais, mas em nome da própria competência. Então, nesse sentido, o intelectual ele tem que fazer essa crítica do que ele é competente para falar, do que ele não é competente para falar,
de se você está falando em nome de outras pessoas e de que pessoas estão sendo deixadas para não falar, né? Para não ocupar esses espaços de saberes e poderes, quem está ocupando esses espaços. Então, o Foucault, ele é alguém que vai se preocupar bastante em olhar à sua volta e identificar quem é que está ali ocupando aqueles lugares, aqueles lugares são formados por quem, essas instituições são formadas por quem é que diz, quem é que se cala. Então, essas relações de saberes e poderes que se dá tanto na perspectiva micro quanto na perspectiva macro. Então, ter um olhar crítico e atento a essas relações, né, de saberes e poderes que nos atravessa, que forma aquilo que a gente pensa, né, aquilo que a gente acredita que é verdade. Bom, o Deleuze vai dizer, né, o que significa então falar em seu nome, em seu próprio nome e não pelos outros? Evidentemente não se trata de cada um ter a sua hora da verdade, nem escrever suas memórias ou fazer sua psicanálise. Não é falar na primeira pessoa do singular, é nomear as potências impessoais, físicas e mentais que enfrentamos e combatemos quando tentamos atingir um objetivo, e só tomamos consciência do objetivo em meio ao combate. Então, é essa perspectiva crítica, né, da gente ter o tempo inteiro, né, tentar enfrentar aqueles, né, que estão no combate o tempo inteiro. Então, o Deleuze vai, né, responder nas entrevistas também, né, o que faz ele escrever um livro chamado Foucault, né? E ele diz que é para uma necessidade, né? Que ele quer, no caso, né, encontrar o conjunto do pensamento de Foucault. O conjunto quer dizer aquilo que o força a passar a um nível outro. Então, isso é interessante porque o modo como o Deleuze vai olhar os textos todos, né, que o Foucault escreveu, livros, é sempre nessa perspectiva de ver o que o faz ser diferente, né? E essa ideia da diferença é interessante porque, para a filosofia, né, do Deleuze, tanto com a do Foucault, muitas vezes as pessoas falam que são filósofos da diferença, e a ideia da diferença é da criação de algo diferente, né? Quando a gente está se apropriando de um autor, né, o Kant, neoplatônico, a gente está criando outra coisa. Então, quando o Kant lê Platão e escreve, né, ele está produzindo uma diferença, produzindo uma duplicação. E aí essa ideia do diferente é uma ideia dessa criação, né? E aí o modo como Deleuze vai olhar para as obras do Foucault é tentar entender que tipo de duplicatura o Foucault produz, né? Que tipo de diferença ele está produzindo, tendo em vista, né, uma tradição filosófica gigantesca que já fala milhares de coisas. Então, o que se produz de diferente, né? O que se produz de novo? Qual é a grande, né, importância desse pensamento que precisa, de fato, né, ser publicado num livro, né, ser visto como algo que é importante de ser dito. E aí o Deleuze vai dizer, né, que tem a impressão que as pessoas entenderam muitas vezes mal Foucault, muitas passagens, né, ruins, e ele vai dizer, né, cada vez que morre um grande pensador, os imbecis sentem-se aliviados e fazem o estardalhaço dos infernos. Então, o Deleuze ele tem essa perspectiva, né, bastante crítica nas entrevistas dele, principalmente de algumas críticas que o Foucault recebeu, né? E o Foucault recebeu muitas críticas, e muitas vezes críticas das pessoas que queriam enquadrá-lo em alguma perspectiva filosófica. E quando não conseguiam, quando ele dizia não sou estruturalista, não sou marxista, não sou isso, não sou aquilo, isso incomodava muito, né? Então, uma filosofia que sempre aponta para a perspectiva de não se colocar, não criar uma identidade para si, estar no movimento, é difícil de se colocar muitas vezes, porque as pessoas, o desejo, né, é de identificar o que é aquilo, né, de catalogar, de criar identidades. E é justamente contra essa ideia da filosofia da identidade que o Foucault se colocava inúmeras vezes, né? E aí o Deleuze continua, né? Não gosto das pessoas que dizem de uma obra até aqui vai, mas depois é ruim, embora mais tarde volte a ser interessante. É preciso tomar a obra por inteiro, segui-la e não julgá-la, captar suas bifurcações, estagnações, avanços, brechas, aceitá-las, recebê-la inteira. Então, isso é interessante porque muita gente também vai dividir as obras do Foucault, né? Às vezes tem lá a primeira, a segunda, a terceira fase,
E o modo como Deleuze está olhando essa obra é, muitas vezes, pensar por que ele vai para esse caminho e não vai para outro, né? Por que ele começa lá falando de saber, na arqueologia do saber, depois ele escreve Vigiar e Punir. Então, por que ele faz essas mudanças? É entender um pouco o caminho que o próprio Foucault vai desenvolvendo. Então, é uma perspectiva diferente, né? Que tenta encontrar, então, essa lógica. Segundo as pessoas, quando as pessoas seguem Foucault, quando têm paixão por ele, é porque tem algo a fazer com ele, em seu próprio trabalho, na sua existência autônoma. Não é apenas uma questão de compreensão ou de um acordo intelectual, mas de intensidade, de ressonância e de acorde musical. Então, isso é uma perspectiva também que o Deleuze traz, que é muito Foucaultiana, de fato. Né? Eu acho que o Foucault ele não ia querer que tivessem especialistas em Foucault, né? Que o Foucault fosse padronizado, criado ali toda uma organização das obras do Foucault, um pensamento Foucaultiano fechado, rígido, quase um sistema de pensamento. Não era isso, né? O Foucault ele sempre se colocou muito um trabalho empírico, um trabalho experimental, e um trabalho que não se pretendia a ser universal, né? Não se pretendia ser um modelo, mas se pretendia se colocar aberto para que as pessoas pudessem usá-lo e pensar como ele, né, iniciou o pensamento dele, mas muitas vezes para ultrapassá-lo, muitas vezes para fazer dele outra coisa. Então, muito se fala, né, do Foucault como essa caixa de ferramentas. Então, Foucault é um filósofo que parte, né, de algumas pesquisas que ele fez, e é claro que ele não dá conta de tudo. Então, muitas vezes as pessoas criticam que o Foucault não falou disso, não falou daquilo, mas é um autor que justamente te coloca a questionar as coisas que você acha que são importantes e seguir, né, com o trabalho para caminhos que ele não foi. Então, eu acho que essa questão da autonomia, né, de ver como é que ele trabalhou, ver como é que ele desenvolveu e da possibilidade de poder praticar isso, experimentar isso, é o que o Foucault estava muito mais próximo, né, do que uma filosofia dogmática, uma filosofia sistemática. Então, pelo contrário, ele sempre foi muito crítico a essas perspectivas. Bom, e aí o que Deleuze faz, né, ao escrever o Foucault? Segundo o próprio Deleuze, mostrar a lógica própria do seu pensamento, procurar a coerência, deixa através das crises, dos sobressaltos, dos deslocamentos incessantes que ele atravessa. Então, Deleuze se indaga sobre o que levou a passar de um registro ao outro, da dimensão do saber para o poder, e sugere que o problema do Foucault é o duplo. O enunciado é o duplo de qualquer coisa idêntica a ele. Então, isso é uma coisa interessante, porque, de fato, se vocês olharem ali o sumário, né, que depois a gente vai ver o final, como é que o Deleuze estruturou o livro, e essa perspectiva do duplo está muito presente. De um lado, o enunciado, aquilo que se diz, a dimensão do saber, e, de outro lado, a dimensão do visível. Então, por exemplo, a dimensão do saber prisional, e, de outro lado, o visível, que é a própria instituição em que vai se colocar pessoas ali dentro. Então, essa dimensão do duplo, e como esse duplo se opera, é uma forma que o Deleuze está vendo esse trabalho do Foucault. Então, isso é uma coisa interessante, porque é o Deleuze que está chamando a atenção para isso. Talvez o próprio Foucault não enxergasse a sua obra desta forma. É o próprio Deleuze que está vendo essa função do duplo e essa relação do duplo. Então, isso é interessante porque o próprio modo como Foucault vai pensar a ideia do sujeito também inclui um duplo. O sujeito também pensado a partir da ideia de subjetivação, de subjetividade. Então, o duplo ele está ali operando, ele está produzindo, né, como se fossem vários agenciamentos, né? As singularidades próprias emanam de uma relação endógena do saber com o poder. Então, essa relação de saber e poder, essa relação implicada, né, esse duplo, ele é fundamental, né? E aí, citando Foucault, citando Deleuze nas conversações, o Deleuze vai dizer: eu quis extrair um duplo de Foucault, no sentido que ele dava a essa palavra: repetição, duplicatura, retorno do mesmo, rompimento, imperceptível diferença, duplicação e fatal, dilaceração. Então, creio, né, o Deleuze falando, né, creio na existência de muitos pontos de correspondência entre o nosso trabalho, dele e do Guattari, e o do Deleuze e do Foucault.
mas que se mantém como que a distância por uma grande diferença de método e o mesmo de objetivos. Então, a gente tem essas diferenças, né? O Deleuze ele tem uma outra perspectiva também do que é fazer filosofia, ultrapassando muito mais os lugares do diagnóstico Foucaultiano, ele vai para outros lugares. Mas eu acho que essa noção que o Deleuze traz, dessa noção de duplo e de deslocamentos na obra do Foucault, isso é, para a gente, né, que estuda o pensamento do Foucault, o modo como a gente vai ler isso, eu acho que faz bastante sentido, o modo como ele está vendo isso. E o François Dawson vai dizer, né, toda a obra dele, né, de Foucault, segundo Deleuze, é articulada com base na distinção da natureza entre ver e o falar, entre visível e o enunciável. Nesse aspecto, é fundamentalmente dualista e desdobra essas duas dimensões irredutíveis uma à outra. Então, é como se fossem esses dois modelos, né, de saber e poder, esses dois operadores que vão estar ali nas investigações, né, do modo como Foucault vai analisar a relação do saber médico, da loucura, das prisões, dessa relação também estética com o mundo antigo. Então, você tem aí essa relação do duplo. E aí, como eu falei para vocês, né, o Frédéric Gros, ele é um estudioso bastante reconhecido também, e já escreveu demais assim, sobre Foucault. Escreveu um livro recentemente que é Desobedecer também, que faz muitas referências a Foucault, ao pensamento Foucaultiano, e é um livro muito bom, assim, super indico. E ele vai dizer sobre o livro do Deleuze, né? Ele vai dizer, o livro do Deleuze é um verdadeiro livro filosófico. Tudo o que enuncia sobre a relação entre os enunciados e a visibilidade mostra que compreendeu alguma coisa muito forte e que eu reencontrei nos últimos cursos de Foucault no Collège de France, mas que Deleuze não pôde fazê-lo, a saber, a ideia é que ele constrói uma ética direta, procurando estabelecer coerência entre trama visível dos gestos e dos logoi dos enunciados. É surpreendente ver como Deleuze, que não teve acesso a esses cursos no Collège de France, pôde ter feito uma leitura tão correta. Então, é isso que eu falei para vocês, que o Deleuze ele não teve acesso a esses cursos porque não estavam publicados, os últimos cursos do Collège de France, e ele produz esse livro, né, 2 anos depois que o Foucault já tinha morrido, e justamente ele consegue, então, trazer essa perspectiva de um lado de enunciados, de outro lado de visibilidades, e o modo como ele vai operando essas relações no próprio Foucault. Bom, conceitos que são importantes, né, para o Deleuze. A ideia de enunciado, e o enunciado ele vai tratar, né, nessa primeira parte do livro bastante, falando da arqueologia do saber, do Foucault, por que o enunciado para o Deleuze é importante. As relações de força, que o Deleuze vai dizer que é um prolongamento das teses nietzschianas, e a ideia também de homem infame, que vai estar num dos textos, né, bastante conhecidos do Foucault, está no Ditos Escritos, que é a vida dos homens infames. Então, a noção de saber inclui o poder, bem como a de sujeito, os modos de subjetivação. E a ideia do homem infame também é aquele homem que não se subjetiva da maneira como a maioria se subjetiva, né? Ele está à margem, ele está existindo de outra forma. E ele é deixado infame, né? Ele é deixado sem glória, sem lembrança, sem memória, justamente por ele não reproduzir aquilo que a grande história iria conservar, né? Então, segundo Deleuze, né, Foucault não emprega a palavra sujeito como pessoa ou forma de identidade, mas os termos subjetivação no sentido de processo de si, no sentido de relação a si. Então, essa perspectiva do homem infame é importante para pensar o modo como o sujeito também resiste e cria outros modos de vida. E isso vai estar muito presente nos últimos cursos do Foucault. Então, por isso também que o Frédéric Gros vai dizer, nossa, o Deleuze conseguiu pegar um ponto que ele nem chegou a ter acesso, de fato, porque não foi publicado. E aí o Deleuze fala, né, como teria rivalidade ou ciúme, né, do Foucault, já que o admirava. Então, isso é uma pergunta que o faz, né, sobre as rivalidades e ciúmes, e ele diz que não, que é uma pessoa que ele admirava e escreve esse livro por uma necessidade de preservar também, de alguma maneira, aquilo que o Foucault quis dizer e que muitas vezes foi mal entendido. Então, a gente tem bastante isso, né? O Foucault dá muitas entrevistas em que as pessoas
não entendiam direito o que ele estava fazendo, e aí o Deleuze também se coloca naquele lugar de, olha, eu vou tentar criar aqui esse livro para dizer para as pessoas o que de fato, né, segundo o Deleuze, o Foucault quis produzir também com as obras dele. Falar de Foucault, escrever sobre ele, é produzir um duplo. E aí, nesse caso, o Deleuze fala que esse livro que ele está produzindo é esse duplo. É esse duplo no sentido da diferença, né, da criação. Então, isso é interessante também, né? Porque o duplo não é o Deleuze enquanto rivalidade, né? Enquanto alguém que quer ser diferente, mas o duplo é o próprio livro sobre o Foucault. Então, esse duplo é o livro, né? E aí, essa é uma das tensões, né, polêmicas entre o modo como o Deleuze vai ler o Foucault, que é essa noção do vitalismo, né? Muita gente vai criticá-lo por causa disso, mas eu peguei essa passagem, que é justamente a passagem que o Foucault, em que o Deleuze vai dizer por que ele acha que, de alguma maneira, existem pontos de vitalismo na filosofia Foucaultiana. Aí o Deleuze vai dizer, né? Pelo menos em 2 pontos essenciais, creio que há de fato um vitalismo de Foucault, independente de qualquer otimismo. Por um lado, as relações de força se exercem sobre uma linha da vida e de morte que não cessa de se dobrar e de se desdobrar, traçando o próprio limite do pensamento. Por outro lado, quando Foucault chega ao tema final da subjetivação, esta consiste essencialmente na invenção de novas possibilidades de vida, como diz Nietzsche, na constituição de verdadeiros estilos de vida, dessa vez um vitalismo sobre fundo estético. Bom, por que eu falei que esse é um lado polêmico, né? Porque o modo como o Deleuze vai ver esse vitalismo em Foucault, muitas vezes ele é visto assim de uma maneira como se o Deleuze quisesse sempre ver um lado otimista, um lado, né, uma saída, e ele vai pensar que essa saída dessas relações de saberes e poderes que constituem um sujeito normatizado, esse corpo dócil, ele é a partir dessa perspectiva estética, né, essa perspectiva estética existencial que o Foucault vai trabalhar muito na década de 80, né? Eu estudei o Sócrates do Foucault, o modo como Foucault olhou para Sócrates. E o Sócrates, ele tem essa perspectiva de ser uma vida que não foi deixada infame, né, sem glória, que a gente não conheça, a gente conhece o Sócrates, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele foi morto pela polis ateniense. Então, como é que uma vida que se autoriza e se dedica a viver diferente, ele incomoda de tal ponto que ele pode ser eliminado, né? Ele pode ser condenado à morte. E, ao mesmo tempo, o Sócrates não deixa de viver aquela vida por saber dos riscos. Então, essa perspectiva dessa vida que resiste é uma vida que se coloca em risco, é uma vida que está disposta também a enfrentar a morte, né? A muitas vezes ser condenado à morte. Então, assim, esse fundo estético é um estético no sentido estético existencial, né? Uma vida bela no sentido estética da beleza, mas é uma vida estética existencial, o modo como você existe resistindo. Então, uma existência que resiste é uma existência que existe e que muitas vezes pode ser eliminada. Então, é uma posição política, né, de você se colocar em risco de falar a verdade, né, e tem toda a noção do Foucault sobre a parresia, que é essa fala franca, verdadeira, mas que implica risco, o risco muitas vezes da vida. Então, assim, existem alguns personagens que o Foucault vai estudar na década de 80, como o próprio Sócrates, o Diógenes, o cínico, né, que tem essa perspectiva de estar na contramão, né, na contramão das subjetivações hegemônicas. Então, nesse sentido, esse vitalismo, né, de que o Deleuze fala é como se fosse uma saída, né, uma linha de fuga das vidas que a gente vive normalizadas. Então, tem toda essa relação, assim, eu acho que a gente tem que olhar para esse Foucault do Deleuze, não achando que o Deleuze tem a verdade sobre Foucault, nem nada disso, é entender os interesses também do próprio Deleuze ao escrever, né, esse livro sobre Foucault, o modo como ele vê o Foucault, o que ele está tirando do Foucault, como ele está produzindo esse Foucault a partir das obras, né,
os textos todos que o Foucault produziu. Esse aqui é o sumário, né? Então ele vai falar sobre a questão da arqueologia do saber, quando ele fala do novo arquivista, e depois ele vai falar do vigiar e punir. Então, de um lado está a perspectiva do saber e de outro lado a perspectiva do visível, né? E aí ele vai na parte 2, né, que é a topologia, pensar de outra forma. Ele vai falar sobre o visível e o enunciável, né? Aquilo que é visível, como por exemplo o hospício, a prisão, a clínica, e aquilo que é enunciável, aquilo que é o saber sobre as coisas, né? Então, você vê que ele divide o livro entre saber, poder e subjetivação, e o anexo é sobre a morte do homem e do super-homem, né? Então, essas relações que são relações complicadas, né? O Foucault foi muito criticado essa perspectiva da morte do homem e tal. Então, acho que ele traz assuntos que são polêmicos na obra do Foucault e divide nessa perspectiva do duplo também. E esse duplo também inclui a ideia do sujeito, e o sujeito inclui a ideia de subjetivação. O modo como eu dividi o próprio curso, ele também trabalha dessa maneira, né? A primeira aula fala da arqueologia do saber, o vigiar e punir, que é essa primeira parte do livro. Depois vai para o saber, né? Aula 2 é o saber, o visível e o enunciável, para pensar melhor essas questões, né? O que é o visível, o que é o enunciado. Para a parte 3, que é a questão do poder e o pensamento do fora. O pensamento do fora é algo muito interessante que o Foucault cria também, a partir da leitura que o Deleuze cria, aliás, a partir da leitura também do Foucault, com Blanchot, com a literatura, ou seja, como é possível pensar o novo, como é possível pensar o diferente, o que é, né, o pensamento do fora, já que estamos todos dentro dessas teias de relações de saberes e poderes, como é possível criar o novo, o fora, aquilo que está fora, né? Então, isso é bem interessante, né, o pensamento do fora, a ideia de subjetivação, né, o lado de dentro do pensamento, então o sujeito e a subjetividade, e isso a gente fala na questão da morte do homem também. Então, são esses 4 dias, né, de aulas, é bastante coisa, né, por isso que eu fiz hoje uma aula de apresentação antes de entrar no texto, que é esse livro aqui, né, o Foucault, do Deleuze. E, enfim, quem tiver interesse, as aulas são 4 aulas ao vivo e depois aula gravada. Tem todo o material também do curso de livros disponibilizado para os alunos. As aulas ficam gravadas e acessíveis até 120 dias depois. Tem certificado também, com todos os dados exigidos pelas instituições. As aulas são aos sábados, o dia 14/8, às 3 horas da tarde começa. São 4 sábados, 3 horas da tarde. E para quem está assistindo hoje, aí tem esse desconto no valor do segundo lote, por R$ 160, as 4 aulas com material, com aula gravada, com tudo. E eu vou colocar o link aí no chat, e vocês, quem quiser, entra em contato aí. E agora a gente parte